Coisa maravilhosa louvar ao Senhor. Como é bom, amados, podermos cultuar. Como é bom, né? É bênção de Deus. Isso, como cantamos, porque Ele vive. Jesus vive. E pelo fato de que Jesus vive, nós temos esperança. Nós temos fé, nós aguardamos o céu. Glórias a Deus. Amados, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Esse será um dos textos que leremos esta noite, meditando no tema Celebremos a Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos falar juntos? Celebremos a Jesus, o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos recitar todos juntos a parte B deste texto. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oremos. Pai de amor, me coloco diante de Ti, reconhecendo que sou limitado e que de mim mesmo não há coisa proveitosa. Por isso, Senhor, clamo que Teu Espírito venha me usar e iluminar as mentes, para que esta noite, ó Pai, os corações sejam impactados e vidas transformadas. Que a cada dia, ó Pai, possamos experimentar da Tua palavra e que esse seja um dia de experimentar dela. Fala aos nossos corações, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje estamos celebrando a Páscoa, domingo de Páscoa. E quando falamos sobre a Páscoa, poderá ser que muitas pessoas não tenham uma ideia clara daquilo que é a Páscoa. Ou ainda, qual que é o contexto em que nós, cristãos, vivemos a Páscoa. Visto ser a Páscoa uma celebração judaica, tipicamente judaica. Na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, a qual convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, nós vamos ter ali narrada a instituição da Páscoa. Em hebraico, Páscoa se escreve, e a pronúncia, apesar de ser uma língua morta, o hebraico bíblico, né? Nós temos o hebraico falado em Israel, mas é um hebraico diferente do hebraico da época, aqui escrito por Moisés, mas seria Pessah. E nós vamos então entender um pouquinho sobre o que seria a Páscoa, ou então, isto que o termo diz, Pessah. Êxodo capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Hoje leremos alguns textos, e quero falar menos e ler mais. E o texto prossegue dizendo: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Nós aqui estamos vendo as prescrições
de como deveria ser então a celebração dessa cerimônia, a Páscoa. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras das vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Então, pães asmos é pães sem fermento. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, vestidos, sandálias nos pés e cajado na mão, vestidos, calçados, prontos para a saída. Comê-lo-eis à pressa, rapidamente, é a Pessá do Senhor. Nós vamos então entender um pouquinho o que é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou simplesmente livrar. A orientação aqui é: vocês vão tomar um cordeiro sem defeitos, um cordeiro de 1 ano, nenhum de seu osso poderá ser quebrado, ele tem que ser perfeito. Vocês vão tomá-lo no 10º dia, o 10º dia é o dia da separação. No 14º dia, vocês vão imolar o cordeiro, vão matar o cordeiro. E isso tudo ao pôr do sol do 14º dia, ao crepúsculo da tarde, porque no 15º dia, à noite, a noite judaica ela começa às 18 horas, né? O dia judaico começa no anoitecer, então à tarde do dia 14 vão matar, e no dia 15, à noite, vocês vão comer, e tudo isso às pressas. Por quê? Porque Deus vai executar juízo. Há o tempo do juízo de Deus. E aqui o Senhor estava falando: eu vou executar juízo. Juízo sobre a terra do Egito. Prosseguindo, amados. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ainda temos outras prescrições, mas vamos parar por aqui e vamos fazer algumas correlações sobre o que lemos e Jesus. O povo de Israel, povo escolhido por Deus, foi chamado na pessoa do seu patriarca, Abraão, pai da fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eis que eu farei de ti, Abraão, uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis, no capítulo 15, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, versículo 14, a palavra do Senhor diz o seguinte, mas também, versículo 13, depois do 14, então foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui é Deus falando com Abraão, algo em torno de 500 anos, do que nós lemos a Páscoa.
tá? Algo em torno de 500 anos antes. Será afligida a escravidão por 400 anos. E aí versículo 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Em torno de 500 anos antes, Deus já havia dito o que iria acontecer com Israel. Esse povo chamado por Deus, na figura de Abraão, confirmado na figura de Isaac, confirmado na figura de Jacó, depois os 12 filhos, esses 12 filhos vão para o Egito juntamente com Jacó, em torno de 70 pessoas. Depois de 400 anos no Egito, esse povo já escravizado demanda sair do Egito. Amados, imaginem vocês viverem 400 anos num determinado local. Pastor Josimar, o senhor é bem branquinho, tem um narizinho mais afiladinho. O senhor tem alguma descendência portuguesa, italiana, alguma coisa do tipo? Pastor Josimar nem sabe. Nem sabe. Mas, pelo biotipo, não é impossível, é possível, concorda? Mas hoje, pastor Josemar, o senhor se vê português, italiano, francês, alemão, ou o senhor se vê brasileiro? Brasileiro. Esses povos que estou citando, chegaram aqui, conheceram os indígenas, interagiram, também vieram os negros, viveram, conviveram, por mais ou menos quantos anos? 430, né? Descoberta 500 anos atrás. Mais ou menos, amados, o mesmo tempo que o povo de Israel ficou no Egito. Há um grande risco do povo de Israel ter passado a se ver como parte da realidade egípcia. Hábitos, ações, condutas religiosas. Me parece, pastor Josemar, que se não fosse a ação de Deus e da sua promessa, o povo de Israel permaneceria no Egito se sentindo egípcio. Mas Deus é o Deus que controla a história, é o Deus que conhece o seu plano, que conhece suas promessas e os cumpre. Deus não esquece. E da forma que Deus estabeleceu que iria levantar um povo, Ele levantou em Abraão, e já havia dito a Abraão: olha, Abraão, o seu povo será peregrino sobre a terra, eles vão para uma terra distante, lá serão reduzidos à escravidão, permanecerão lá por 400 anos. Olha o tamanho do detalhe da revelação de Deus. E aí Deus diz: olha, depois eu os levantarei e retirarei eles de lá, eles sairão com grande fortuna, sairão bem. E eu exercerei juízo sobre aquele povo. Amados, estamos na terra, estamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Mas eu te pergunto, você é parte de que povo? Nós não podemos confundir a nossa condição como cidadãos brasileiros, como terráqueos, como humanos. Não podemos confundir essa situação como sendo a nossa natureza, o nosso estado final. A palavra nos revela que nós somos povo escolhido de Deus, herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Abraão é o primeiro da fé, mas nós seguimos essa linhagem de fé. E assim somos chamados a ser peregrinos nesta terra. O mundo, com as suas concupiscências, os seus pecados, os seus desejos carnais, pode facilmente ser considerado o Egito. E o Senhor tem para nós a promessa de nos retirar do Egito e nos levar à terra prometida, a Nova Jerusalém, o céu.
E neste tempo que aqui caminhamos, devemos caminhar como aqueles que vislumbram os céus, como aqueles que são cidadãos dos céus, e não como aqueles que estão no Egito e fazem parte do Egito. Haverá o tempo de juízo. Haverá o tempo de juízo. E aqui, vamos então pensar um pouco. No dia em que o cordeiro foi morto, naquele mês começou a contar a história do povo de Israel. Este será o primeiro mês, o primeiro do ano. No livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João, nos evangelhos, nós vamos ver narrada a história de Jesus. O texto que lemos, João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na morte de Cristo, nós temos o nascimento da igreja, a continuação da história do povo da fé, mas o nascimento da igreja como corpo de Cristo. A igreja, na configuração que a conhecemos, da forma em que a conhecemos, em Cristo, é inaugurada na morte e ressurreição do Cordeiro. O texto vem nos dizendo que no 10º dia era o dia da separação. Se os irmãos observarem Mateus, capítulo 21, nós vamos ver narrada a entrada triunfal de Jesus. Em Jerusalém, e ela acontece no 10º dia do primeiro mês. Coincidência, pastor, o dia da separação, em que os cordeiros eram separados e levados a Jerusalém, porque geralmente eram imolados em Jerusalém? Não, não é coincidência. Algo que aconteceu depois que Moisés narrou, algo em torno de 1000 anos. Não mais, me perdoem, amados. É algo próximo, me ajuda, pastor Josemar, se eu estiver errado, mas se não me falha a memória, 1500 anos. O tempo em que a Bíblia foi escrita, algo em torno de 1500 anos. Então, da época de Moisés até ali um pouquinho depois com João. Vejam, amados, Jesus então entra em Jerusalém no 10º dia. O que acontece durante o 11º, 12º, 13º e até o 14º dia? Jesus vai ao templo, Jesus efetua curas, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, o envio do Consolador. Jesus, ele é experimentado por fariseus, saduceus e os resiste e mostra ser ele conhecedor de todas as coisas. Jesus prepara a ceia, porque eles estavam em vias de comemorar a Páscoa. E em que dia eles comemoram a Páscoa, amados? No 14º dia, eles comemoram a Páscoa. E o que acontece então? Versículo 26, capítulo 26, os irmãos vão ver ali sendo narrada a ceia do Senhor. Capítulo 26 de Mateus, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No 14º dia, Jesus comemora a ceia e inicia o seu processo de sofrimento. Comemora a ceia um dia antes. É interessante isto, porque no dia da Páscoa,
ele estaria sendo retirado da cruz e colocado num sepulcro. A Páscoa, naquela época, celebrada no 15º dia, 14º dia, a separação, 10º dia, a separação, 14º dia, imola o cordeiro, 15º dia, celebração da Páscoa. O cordeiro, Jesus celebra a Páscoa um dia antes. Por quê? Porque no dia da Páscoa, seu corpo estaria sendo retirado da cruz. Percebem que todos os detalhes das circunstâncias da Páscoa se cumprem em Jesus? Os irmãos percebem isto? Todos os detalhes da Páscoa se cumprem em Jesus. Sobre a questão dos pães asmos, vocês devem retirar todo o fermento, devem retirar tudo aquilo que for contaminado de dentro das suas casas, porque esta é a Páscoa do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor nos advertindo sobre abandonarmos o pecado? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que a palavra nos diz. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Tudo que for contaminado, tudo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, retira. Essa era a simbologia do fermento. Somos convidados a participar, não da Páscoa que apontava para Cristo, mas nós somos convidados a celebrar Cristo. Cristo, aquele que cumpre todos os critérios, todas as características do evento pascual. E aí, meus amados, o que a Páscoa foi para o povo? Um momento de livramento, em que Deus passou por cima, livrou o povo. E aqui nós chegamos então no elo entre tudo que falamos sobre a Páscoa e o texto que lemos. João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Haverá um tempo de juízo, e esse tempo não tarda. E haverão dois tipos de pessoas no tempo do juízo: aquelas que estão cobertas pelo sangue do Cordeiro e aquelas que não estão cobertas pelo sangue do Cordeiro. Isso é algo muito sério, meus amados. É algo muito sério. Páscoa é sim dia de celebração e é algo maravilhoso que Deus faz. Deus, como Senhor da história, Ele nos convida a celebrar aquilo que ainda não aconteceu. O povo de Israel ainda não havia sido livrado, o povo de Israel ainda não havia experimentado a saída do Egito, mas foi convidado a celebrar a Páscoa do Senhor. Que coisa maravilhosa! O povo em ajuntamento, em festa solene, festa santa, uma espécie de culto ao Senhor, apontando para Cristo. Isso pela fé, crendo que Deus há de livrar o seu povo, que Deus há de libertar e há de conduzir a uma terra que emana leite e mel, a terra prometida. Precisamos aprender a celebrar as coisas que ainda não se cumpriram, mas que cremos se cumprirão. Deus tem o controle de toda a história. E por isso, amados, mais uma vez eu reafirmo o tema desta mensagem: celebremos a Jesus, o Cordeiro de Deus. Celebremos a Jesus. É necessário que tenhamos uma visão de Cristo e que nesta visão de Cristo saibamos reconhecê-lo como aquele que tem poder para nos livrar. Estudando um pouco, pastor Josemar, sobre a época,
era comum ao povo egípcio fazer inscrições com o nome de seus deuses nos umbrais das portas. E eles acreditavam que com aquelas inscrições eles estariam protegidos contra ações espirituais malignas. É muito interessante que Deus manda molhar uma espécie de erva com o sangue do cordeiro e aspergir justamente nos umbrais. Toda crendice, toda crença, toda fé fora de Cristo tem que ser renunciada. Não há nada que possa salvar o homem a não ser Cristo. Aqueles que acreditavam que aquelas escritas, que aquelas palavras poderiam salvá-los, ou que aqueles outros deuses, seja ele a riqueza, seja ele a vaidade, seja ele o que for, e que ficariam possivelmente constrangidos de lançar alguma coisa sobre aquelas escritas, aqueles que confiaram em qualquer outra coisa diferente do sangue do Cordeiro, pereceram, a praga entrou na casa deles, eles foram alvos do juízo divino. Não deposite a sua fé em outra coisa. É necessário renúncia, é necessário amar a Cristo, o Cordeiro de Deus, é necessário amar a promessa de Deus, desejá-la mais do que tudo. Ainda há uma outra coisa interessante: o povo de Israel precisava de uma postura específica, e essa postura era a postura daquele que estava em vias de abandonar tudo e seguir para o rumo ao qual Deus mostraria. Ninguém sabia o caminho, nem mesmo Moisés sabia o caminho, exatamente como iriam trilhar, como iriam chegar lá, mas eles sabiam que Deus iria guiar. Meus amados, nós não sabemos o que viveremos na nossa vida cristã, mas devemos amar o céu, a promessa de Deus, mais do que tudo, estarmos preparados, vestidos, calçados, prontos para partir. E isso em todos os aspectos. A partida neste tempo, possivelmente é diferente do tempo de Moisés. Lá eles partiram saindo de um lugar para outro, aqui na terra. Você está pronto para partir? Embaixador, você está pronto para partir? Está? Que bênção, embaixador. Mensageiras, estão prontas para partir? Homens, mulheres de Deus, estão prontos para partir? Devemos estar prontos para partir. Amados, não vou me delongar muito. Celebremos a Jesus, Cordeiro de Deus. Em Jesus, Deus cumpre todas as suas promessas. Vamos falar juntos? Em Jesus, Deus cumpre todas as suas promessas. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. O povo de Israel que obedeceu e fez como lhe havia sido ordenado, creu, e isto lhes foi imputado também por justiça. Saíram do Egito sem perecer. Jesus, na noite em que foi traído, um pouco antes de dar o seu sangue, sua vida, seu corpo por nós, ele estabelece uma nova forma de nós estarmos vivendo. O que era a Páscoa? Nós já vimos como ela foi instituída, mas ela foi instituída para ser quem sabe a palavra? Memorial. Só para os irmãos verem isto, vamos lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 24, nós vamos falar sobre memorial. Guardai, pois, isto por estatuto,
para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Próximo versículo. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, pensar, livrou, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Mateus, capítulo 26. Jesus está celebrando a Páscoa. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 18. Ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Nós vamos ver em Coríntios a complementação desse texto, onde o apóstolo Paulo revela mais um trecho da fala de Jesus. E ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. Percebem? Jesus cumpriu a Páscoa, mas estabeleceu um novo memorial. Tudo o que Deus disse se cumpriu em Jesus. E tudo o que Deus disse, estabelecendo esse novo memorial, eu digo aos irmãos, se cumprirá. Se cumprirá. Todas as vezes que comerdes do pão, anunciais a volta de Cristo, até que Ele, a morte de Cristo, até que Ele venha. Nós estamos neste tempo, vivendo o tempo da Páscoa. O tempo em que se cumpriu a promessa. E estamos vivendo na promessa daquilo que chamamos de ceia, que é a volta de Cristo. Deus passou por cima, aquele memorial chamado Páscoa se cumpriu em Cristo. Agora estamos vivendo um novo memorial, aguardando o retorno de Cristo. Convido o irmão a fechar os seus olhos e a fazer algumas reflexões. Estamos encerrando a meditação desta noite. A primeira reflexão: você crê que Deus cumpre suas promessas? Se você crê que Deus cumpre suas promessas, você crê que em Cristo foi cumprida todas as promessas associadas ao Cordeiro de Deus que livra o homem do pecado? Que Cristo é esse Cordeiro? E se você crê nisto, a minha pergunta é se você crê que Cristo voltará. E voltando, há de nos remir, há de nos levar para junto de si no céu, de que nós viveremos a caminhada para a terra celeste, trilhando o caminho que é Cristo. Você crê nisto?
Se você crê, meu amado, a última pergunta é: você está preparado? Você está preparado? Tem fermento, coisa podre, tem pecado na sua vida? Se tiver pecado, se tiver coisa podre, se você não estiver vestido, se você estiver ligado às coisas terrenas, às coisas deste tempo, eu tenho que te dizer, você não está preparado. E se não está preparado, você poderá sofrer juízo. Isso é algo terrível. Se você crê no Cordeiro, é necessário viver para o Cordeiro. É necessário que a sua fé seja uma fé manifesta em obras. Não é ter obras como se as obras fossem salvar, não, mas é viver como crente. É como o Tiago nos ensina na palavra de Deus. Eu te pergunto, você está preparado? Pai de amor, obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Ele foi morto, mas reviveu e hoje vive e reina. Glórias ao Teu nome, Senhor. E porque Jesus vive e reina, nós cremos que viveremos eternamente com Ele. Glórias ao Teu nome, Senhor. Mas agora, ó Pai, eu quero clamar que o Teu Espírito fale aos corações. E se há alguém, Senhor, que ainda não entregou a vida a Jesus, que não rompeu com as coisas do mundo, que não renunciou o pecado, que não renunciou o Egito, que esta pessoa, Senhor, possa se arrepender. Possa se arrepender. E se há, ó Pai, algum crente salvo, mas que tem tropeçado na caminhada, ó Senhor, que esta noite seja a noite de abandonar, como o apóstolo Paulo fala, o fermento, para ser aquilo que é, massa nova, pessoa nova, servo novo. Porque de fato o Cordeiro Pascual, que é Cristo, já morreu. E hoje aguardamos a sua vinda. E celebramos a Cristo, cantamos a Cristo. Ó Senhor, fala no coração. E eu te pergunto, há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, que esta noite, entendendo a palavra, quer aceitar ao Senhor? Há alguém que nos ouve por meio desta gravação, por meio desta transmissão, que entende que o mundo e nada do que há no mundo pode salvar, mas que Cristo, o Cordeiro de Deus, pode salvar e salva, e quer entregar a vida a Jesus? Se você que nos ouve por meio desta transmissão crê, venha estar conosco, venha aprender de Cristo. Diga: eu aceito Jesus. E aceitando Jesus, procure uma igreja perto de você. E agora eu pergunto a todos os que estão aqui, os que nos ouvem, se você entende que precisa ainda ajustar a vida, se tem algo que está entristecendo a Cristo, e você quer hoje, quando celebramos a Páscoa, mas acima de tudo, celebramos todas as promessas cumpridas em Cristo e manifestamos fé nas promessas que se cumprirão. Se há alguém aqui esta noite que tem vivido um tempo difícil, um tempo de estar ainda ligado, pecando, e quer mudar de vida, corajosamente, eu convido você a levar uma das suas mãos para que possamos orar pela sua vida. Há alguém?
Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Pai, o que seria de nós? Estaríamos perdidos, condenados, mas o Senhor nos amou e nós te agradecemos, te louvamos. E por nos amar, o Senhor enviou Cristo, o Cordeiro perfeito, aquele que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Pai, em Cristo nós temos vida e vida abundante, por isso te agradecemos e te louvamos. Senhor Deus, que possamos viver de forma agradável a Ti. Aqueles, Senhor Deus, que ainda não te conhecem, fala ao coração para que eles não pereçam. Clamamos, Pai, pela salvação dos nossos familiares, pela salvação dos povos, pela salvação, Pai, da nossa cidade. E aqueles, Pai, que já têm caminhado, mas ainda estão presos, tendo dificuldades com o pecado, Senhor, liberta. Dê força para vencer vícios, dê forças para vencer maus hábitos, que possamos, Pai, viver como cidadãos dos céus, mesmo trilhando neste tempo, ainda na terra, que pode representar o Egito, que sejamos cidadãos dos céus, mesmo neste tempo. Ajuda, Pai, a Tua serva, ajuda cada um dos Teus servos, eu lhe peço em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Passo a palavra ao pastor. Irmãos, vamos nos colocar de pé. O pastor vai estar abençoando e vamos em paz para os nossos lares. É muito bom ouvirmos a palavra de Deus e sabermos que nós somos um povo privilegiado, porque recebemos a cada culto, a cada encontro, conselhos valiosos. E se você levar em consideração os conselhos da palavra de Deus, você viverá em paz. O mundo passa por lutas, mas você viverá em paz. Feche os olhos e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos falar juntos, em alto e bom som, Jesus é a nossa Páscoa, no 3, né? 1, 2, 3. Jesus é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe, uma boa semana. Vamos adorar? Os irmãos se despedem.